Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro A História Sem Fim de Michael Ende. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a continuação da história. Vamos ver o que aconteceu depois que os viajantes se separaram. Ou os embaixadores ou mensageiros, como preferir. O relógio da torre próxima bateu 9 horas. Os pensamentos de Bastian regressaram contrariados à realidade. Sentia-se contente por a história sem fim nada ter a ver com esta realidade. Não gostava dos livros que, com mau humor ou acidamente, narravam acontecimentos absolutamente vulgares da vida absolutamente vulgar de pessoas absolutamente vulgares. Conhecia muito bem tudo isso da vida real, por isso não precisava ler essas coisas. Além disso, detestava quando queriam convencê-lo a fazer alguma coisa. E esses livros queriam sempre convencer as pessoas de alguma coisa de uma maneira mais ou menos óbvia. Bastian preferia os livros emocionantes ou divertidos, ou que falavam a imaginação. Livros que contavam as aventuras fabulosas de criaturas fantásticas e em que se podia imaginar tudo o que se quisesse. Pois isso ele sabia fazer, talvez a única coisa que soubesse fazer bem. Imaginar uma coisa com tanta clareza que era quase capaz de ver e ouvir. Quando contava uma história a si mesmo, esquecia de tudo o que o rodeava e só acordava para a realidade ao final da história como se tivesse sonhado. E aquele livro era exatamente do mesmo gênero das histórias que ele inventava. Ao lê-lo, era como se ouvisse os estalos da madeira dos troncos grossos das árvores, o assobio do vento no cimo das árvores, as vozes diferentes dos 4 estranhos mensageiros, e quase pudera sentir o cheiro do musgo e do chão da floresta. Lá embaixo, na escola, começava a aula de ciências naturais, em que só se falava de inflorescências e de estames. Bastian sentia-se contente por estar aqui em cima no seu esconderijo lento. O livro era exatamente do tipo que ele gostava, seu gênero preferido. Uma semana depois, Vushvusul, o gnomo noturno, foi o primeiro a chegar ao seu destino. Ou melhor, estava convencido de ser o primeiro porque viera pelo ar. O sol já se punha, e as nuvens crepusculares pareciam ouro em fusão quando ele percebeu que seu morcego pairava sobre o labirinto. Era esse o nome de uma planície que se estendia de um horizonte ao outro e que não era senão um grande jardim florido, recendente aos perfumes mais estonteantes e onde se misturavam as mais lindas cores. Entre os arbustos, as sebes, os prados e os canteiros de flores, raras e estranhas, desenhavam-se ruas largas e caminhos estreitos, tão ramificados e entrelaçados que todo o jardim formava um enorme labirinto. É claro que este labirinto era feito para brincadeiras e divertimentos, e não para que as pessoas se perdessem de verdade ou para desorientar os estrangeiros. Não poderia ser esta a finalidade deste lugar, e a Imperatriz Criança também não precisava desta proteção. Não havia em todo o reino sem fronteiras de fantasia ninguém de quem ela tivesse de se defender. Isso por uma razão que já vamos explicar. Enquanto o pequeno gnomo noturno, montado em seu morcego, pairava silenciosamente sobre este labirinto florido, ele via toda espécie de estranhos animais. Numa pequena clareira, entre lilazes e cetisos, brincava uma manada de jovens unicórnios iluminados pelo sol da tarde. Depois pareceu-lhe ver debaixo de uma gigantesca campainha azul o célebre pássaro fênix em seu ninho, mas não conseguiu ter certeza. E também não quis voltar para trás para ver melhor, a fim de não perder mais tempo. Agora, no meio do labirinto,
erguia-se à sua frente a resplandecente Torre de Marfim, o coração de fantasia e a residência da Imperatriz Criança. A palavra torre pode dar uma ideia errada a uma pessoa que nunca tenha visitado este lugar, pois esta torre em nada se parecia com a torre de uma igreja ou de um castelo. A Torre de Marfim era tão grande como uma cidade. De longe parecia o cume de uma montanha, alto e pontiagudo, retorcido em espiral como a concha de um caracol, e cujo ponto mais alto desaparecia nas nuvens. Só quando as pessoas se aproximavam é que percebiam que esse gigantesco pão de açúcar se compunha de uma infinidade de torres, torrinhas, cúpulas, telhados, varandas, terraços, portões, escadas e balaustradas, que se cruzavam e entrelaçavam. Tudo isto era feito em marfim, de um branco puríssimo e feérico. E todos os detalhes estavam esculpidos com tanta perfeição que o conjunto parecia uma finíssima renda. Em todos esses edifícios viviam os membros da corte da Imperatriz Criança, os camareiros e criados, as feiticeiras e os astrólogos, os mágicos e os bobos, os mensageiros, os cozinheiros e os acrobatas, os equilibristas e os contadores de história, os arautos, jardineiros, guardas, alfaiates, sapateiros e alquimistas. E lá em cima, na ponta mais alta da poderosa torre, morava a Imperatriz Criança, em um pavilhão que tinha a forma de um botão de magnólia. Certas noites, quando a lua cheia brilhava esplendorosa no céu estrelado, as pétalas de marfim se abriam e desabrochavam em maravilhosa flor, no centro da qual se sentava a Imperatriz Criança. O pequeno gnomo noturno aterrissou seu morcego em um dos terraços mais baixos, onde se situavam as cavalariças para os animais. Alguém devia ter anunciado a sua chegada, pois já estavam à sua espera 5 guardas imperiais que o ajudaram a desmontar. Inclinaram-se perante ele e, em seguida, silenciosamente estenderam-lhe a bebida cerimonial de boas-vindas. Para respeitar o protocolo, Vush-Vossu apenas molhou os lábios na taça de marfim, devolvendo-a depois aos guardas. Cada um dos guardas bebeu então um gole. Inclinaram-se novamente e conduziram o morcego às cavalariças. Tudo isso se passou em silêncio. O morcego, instalado no lugar que lhe estava reservado, não tocou nem na comida nem na bebida. Enrolou-se novamente, pendurado de cabeça para baixo em seu poleiro, e caiu no sono profundo do cansaço. O pequeno gnomo noturno tinha-lhe exigido demais. Os guardas deixaram-no em paz e saíram na ponta dos pés para não fazer barulho. Nesta cavalariça, por sinal, havia muitos outros animais, um elefante azul e outro cor-de-rosa, um grifo gigantesco cuja metade superior do corpo era de águia e a inferior de leão, um cavalo alado branco cujo nome fora conhecido outrora fora de fantasia, mas que hoje está esquecido. Qual será o nome? Se você sabe o nome desse cavalo branco alado, coloque nos comentários abaixo. Quero ver quem comenta primeiro. Alguns cães voadores, outros morcegos e até libélulas e borboletas para cavaleiros, especialmente pequenos. Em outras cavalariças havia também animais que não voavam, mas que corriam, rastejavam, saltavam ou nadavam. E junto de cada um deles havia um guarda para os tratar e limpar. Normalmente seria de se esperar que aqui se ouvisse uma confusão de vozes diferentes, rugidos, uivos, gritos, pios, grasnidos e cacarejos, mas reinava um silêncio total. O pequeno gnomo noturno continuava ainda onde os guardas o tinham deixado. Sentiu-se de repente abatido e desanimado, sem saber ao certo porquê. Estava muito cansado da sua longa viagem, e o fato de ter sido o primeiro a chegar nem sequer o animava. "Olá!" ouviu de repente uma vozinha gorjeante. "Não é o nosso amigo Vush-Vossu? De repente, ainda bem que você está aqui. Ainda bem que você já chegou." O gnomo noturno olhou à sua volta e os seus olhos redondos brilhavam de admiração quando viu que, em cima de uma balaustrada, encostado a um vaso de marfim,
estava o minúsculo Ukuk, que agitava o seu chapéu vermelho e alongado. Uhul! Fez o gnomo noturno, desconcertado, depois de alguns instantes. Repetiu. Uhul! Não lhe ocorria nenhuma observação mais inteligente. Os outros dois, explicou o minúsculo, ainda não apareceram. Eu estou aqui desde ontem de manhã. Mas como, Uhul? Isso foi possível? Perguntou o gnomo noturno. Bem, replicou o minúsculo sorrindo com uma certa condescendência. Eu disse que tinha um caracol de corrida. O gnomo noturno coçou a penugem negra da cabeça com a mãozinha cor-de-rosa. Tenho de falar imediatamente à Imperatriz Criança, disse ele em tom queixoso. O minúsculo contemplou-o pensativo. Uhul, fez ele. Eu já anunciei ontem a minha chegada. Anunciou sua chegada? Perguntou o gnomo noturno. Então não se pode ir logo falar com ela? Não pode ser, replicou o minúsculo. É preciso esperar muito tempo. Há aqui, como direi, um grande número de mensageiros. Uhul queixou-se o gnomo. Uhul queixou-se o gnomo noturno. E por quê? O melhor, trinou o minúsculo, é ver com seus próprios olhos. Venha, meu caro, Vuxu, venha comigo. E puseram-se os dois a caminho. A rua principal que subia pela Torre de Marfim, formando uma espiral cada vez mais estreita, estava apinhada de uma multidão de estranhas figuras. Gênios gigantescos usando turbante, doentes minúsculos, ogros de 3 cabeças, anões barbudos, fadas luminosas, faunos de patas de bode, gênios da floresta de pelagem loira encaracolada, resplandecentes espíritos das neves, e inúmeros outros seres fantásticos subiam e desciam a rua, formavam grupos e falavam baixinho ou estavam agachados no chão em silêncio, olhando para frente com ar melancólico. Quando Vusul viu aquilo tudo, parou. Uhul, disse. Mas o que aconteceu aqui? O que é que toda essa gente está fazendo aqui? São todos mensageiros, explicou o Cux baixinho. Mensageiros de todas as regiões de fantasia. E todos trazem a mesma mensagem que nós. Já falei com muito deles. Parece que por toda parte surgiu o mesmo perigo. O gnomo noturno soltou um longo e lamentoso suspiro. E alguém sabe? Perguntou. O que é essa coisa e de onde vem? E a Imperatriz Criança? A Imperatriz Criança está doente, disse o minúsculo baixinho, muito doente. Talvez seja essa a causa da incompreensível desgraça que se abateu sobre fantasia. Mas até agora, nenhum dos muitos médicos que vieram ao palácio e estão reunidos lá em cima, no pavilhão da Magnólia, foram capazes de descobrir o que ela tem e como se trata essa doença. Ninguém conhece o remédio. Mas isso, disse o gnomo noturno surdamente, é uma verdadeira catástrofe. Pois é, respondeu o minúsculo, é isso mesmo. Dadas as circunstâncias, Vusul desistiu de anunciar, pelo menos de momento, sua chegada à Imperatriz Criança. 2 dias depois chegou o fogo-fato Blub, que tinha se perdido como era de se esperar, e por isso fizeram um enorme desvio. E finalmente, 3 dias depois, chegou também o come-rochas Piarnorashzark. Vinha a pé marcando o chão com profundas pegadas, porque tinha comido sua bicicleta de pedra durante um ataque de fome repentino. Comera como se ela fosse sua provisão de viagem. Eles comiam pedra, a bicicleta era de pedra, então ele comeu a bicicleta. Simples assim. Durante o longo período de espera, esses 4 mensageiros tão diferentes tornaram-se muito amigos e, mais tarde, prosseguiram viagem juntos. Mas essa é uma outra história e terá de ser contada em outra ocasião. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione seus vídeos favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para o capítulo 2. Quer saber o que é o capítulo 2? Volte e descubra. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo. Tchau.